Oi, pessoal. Bom, então eu vou mostrar aqui para vocês qual seria o passo a passo para a gente fazer as buscas nas bases de dados, né, para o ProNoC. Então, aqui a gente vai utilizar duas bases de dados, a Scopus e o Web of Science, como a gente já tinha comentado em aula, né? Então, como é que eu vou proceder aqui? Nesses slides que eu disponibilizei para vocês, a gente tem com o print das telas bem detalhado tudo o que precisa ser feito. Mas eu vou passar aqui com vocês e ao mesmo tempo vou entrar às vezes ali na base, fazer em tempo real para vocês verem como, né, eventualmente, né, ficar mais claro para vocês. Como é que vai acontecer aqui? Eu vou exemplificar, vou utilizar um exemplo que foi feito por uma aluna no trimestre passado. Peço que vocês repitam comigo, tentem fazer no computador de vocês e depois vocês vão fazer com o tema de vocês mais adiante, né? Mas isso aqui é só para entender a operacionalizar. Bom, então primeiramente é preciso que vocês estejam conectados à rede da UFSC para ter acesso à base de dados. Como não é o nosso caso, a gente não está conectado lá, está todo mundo trabalhando de casa, nós vamos nos conectar ao VPN, né, que em teoria dá um acesso remoto à rede da UFSC. Então, como é que faz para habilitar o VPN? Quem ainda não tem, digita lá no canto inferior esquerdo da tela, VPN, vai aparecer ali para alterar e adicionar uma conexão. Ali vocês vão clicar, vai abrir outra tela. Nessa outra tela vocês vão digitar, colocar nos campos exatamente como está aqui no print. E vão colocar o nome do usuário, que vai ser o e-mail de vocês da UFSC. Por exemplo, o meu é larissa.velter@ufsc.br. Vocês vão colocar o de vocês ali e a senha colocar em salvar. Teoria, daí o VPN vai estar adicionado no computador. Se vocês tiverem problemas técnicos com relação a isso, sugiro acessarem esse site de chamadas e às vezes tem alguma questão relacionada ao sistema operacional, quem usa Linux, quem usa iOS, ou dependendo do tipo de Windows mesmo. Então, se vocês tiverem algum problema técnico, sugiro entrarem aqui ou tentarem entrar em contato lá com o pessoal da UFSC, mas aqui dentro tem esses e-mails, tá bem? Bom, conectado ao VPN, nós estamos com acesso liberado ao portal da CAP e de suas bases. Aí nós vamos começar as nossas buscas aqui. Para acessar o portal da CAPES, a gente entra nesse site aqui, Periódicos CAPES. Então, assim, eu vou fazer esse processo aqui com vocês em tempo real, porque a gente tem que entrar exatamente pelo portal da CAPES, tá? Não digitem, sei lá, Scopus no Google, por exemplo, que vai dar algum problema. Deixa eu você conferir aqui se o meu VPN tá ligado, tá conectado ali em cima, ó. Aí eu vou aqui, buscar base. Aqui eu vou clicar e as minhas bases de dados, as vinculadas aqui à UFSC, né? Elas estão todas por ordem alfabética aqui. Então, quando eu clico, por exemplo, no S, vai aparecer todas as bases, começa com a letra S, inclusive a nossa Scopus, que está aqui, tá? Então, eu vou clicar aqui, vai abrir o portal da Scopus. Voltando aqui, se eu for no W, agora, ó, eu vou encontrar a Web of Science, que tá aqui, tá bem? Então, aqui eu estava aberto, que eu estava testando antes, mas vai abrir, então, essa aqui é a página inicial da Scopus, e agora está abrindo aqui a da Web of Science, ok? Voltando, então, ali aos nossos slides, que é exatamente aquilo que eu fiz com vocês, né? Buscar base, tá ali como é que faz a busca de cada um, aqui é Scopus, aqui é a Web of Science e aqui o layout de cada uma delas, tá? Bom, feito isso, nós vamos começar a mexer com os nossos exemplos. Como eu estava falando antes, cada um aqui vai ter o seu tema, né?
avaliação de desempenho de alguma coisa. Avaliação de desempenho de universidade, avaliação de desempenho de aplicativos de mobilidade, né? Que eu vi que um colega comentou. Esse exemplo aqui foi de uma aluna do trimestre passado que pesquisou sobre Smart Home. Então, eu vou usar ele porque ele não dá o volume de documentos encontrados é mais baixo, aí facilita o nosso exemplo. E eu peço que vocês repitam esse exemplo aqui para ver se deu certo antes de fazerem com o tema de vocês, tá? Então, aqui, primeiramente, no meu exemplo 1, eu não vou misturar a avaliação de desempenho. Eu vou fazer isso lá no exemplo 2. Aqui vai ser só um eixo, que é o de Smart Home, tá? Então, as palavras aqui que foram encontradas, que foram verificadas, que né, são referentes ao tema, são aqui. Então, Smart Home, Smart House, Intelligent Building. Aqui vale comentar com vocês que todas as palavras são duplas, né? Não tem nenhuma palavra sozinha. Então, aqui, quando a gente for colocar, essas são as palavras-chave, correto? Quando a gente for colocar o comando de busca na base de dados, todas as palavras duplas na Scopus, elas têm que vir entre chaves, como estão aqui, tá? Porque senão a base vai entender que as palavras podem vir separados. E eu não quero só a palavra smart sozinha, nem a palavra home sozinha. Eu quero que venha junto, smart home, tá? Então, eu tenho aqui 3 palavras, né, ou termos. Smart Home, or, que seria ou, né, Smart House, or Intelligent Building. Então, qualquer uma das 3, eu entendo aqui que podem ser úteis para mim. Então, agora que eu peço, então, que vocês peguem exatamente esse comando de busca que está aqui, como eu fiz aqui, e vão ali na Scopus, que o primeiro exemplo, né, é na Scopus. Então, como é que a gente faz? Vamos colocar aqui o comando de busca, exatamente como está aqui. Como eu só tenho um eixo, vocês podem ver que o parêntese abre aqui no início e fecha lá no final. O parêntese corresponde ao eixo. Eu só tenho um eixo, eu só tenho um parêntese aqui. O que mais que eu tenho que fazer? Aqui eu vou deixar exatamente como tá, que ele vai procurar no título, resumo e palavras-chave. E aqui em limite eu vou clicar e vou mudar aqui no tipo de documento e vou para colocar article ou review. Porque senão ele acaba vindo bastante coisa relacionada a congresso, capítulo de livro, que não é o que a gente está procurando. A gente está procurando publicações definitivas, que são artigos científicos. Feito isso, eu posso dar um search aqui, um OK, e ele vai fazer a busca para mim, vai encontrar quantos documentos. Ele encontrou aqui, ó, 3.353 documentos encontrados, ok? Então, a gente, voltando aqui pro nosso passo a passo, então aqui é só o print da tela, né, conforme eu fiz ali, aparece aqui o limite, eu clico, aqui eu só marquei para mostrar para vocês que nós não colocamos um limite temporal, a gente deixou todos os anos, porque nesse caso nós não vamos delimitar tempo, isso é só para quem quer delimitar algum tempo. E aqui embaixo, como eu falei, muda para article ou review, né? Feito isso, a gente tem aqui encontrado exatamente como está ali na tela que eu fiz no site da Scopus. Agora tem uma particularidade aqui da Scopus. Eu não consigo baixar esses 3.000 documentos de uma vez, porque ela me permite baixar apenas até 2.000 referências por vez. Então, que estratégia que a gente usou das vezes ali que a gente tentou, que a gente achou menos confusa, tá? Que deu menos problema. Nós resolvemos fazer, então, por ano. Como é que acontece isso? Então, para isso, né, utilizamos a estratégia de selecionar as referências por ano para não criar confusão. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou aqui na tela que eu estava, e se vocês rolarem um pouquinho para baixo aqui vai aparecer o ano das publicações, né? Que começaram em 2011 e vão de 2020. Aqui está o número de quantos artigos tem em cada ano.
Quando eu peguei e fiz o cálculo, eu peguei e marquei aqui alguns para ver onde chegava perto de 2.000, e eu encontrei aqui, fiz na mão mesmo a conta, e descobri que se eu marcasse aqui, ó, de 2020 a 2016, somei esses valores, eu tinha um número de 1.854 referências, que a Scopus me permite fazer o download. Então, eu peguei, marquei esses anos e vim aqui embaixo, em Limit To, eu tenho que clicar aqui, tá? E daí a base, ela faz um filtro. Então, dentro daquelas palavras que eu usei, ele fez o filtro do ano de 2016 até 2020, encontrando 1.854 documentos. Bom, aí eu consigo fazer o download dessas referências, tá? Aqui tá o Limit To, que eu mostrei para vocês, onde eu consigo ali em All para exportar essas referências. Como é que eu faço agora para exportar? Eu vou clicar ali em Export, tá? Nessa tela, do lado do All. Clicando ali, ele vai me abrir esta outra tela aqui. Abrindo aqui, eu vou clicar em RIS, formato RIS, que é o que a gente utiliza no EndNote. Aqui já vai ter tudo marcado automaticamente. Eu peço para vocês marcarem aqui no Abstract Keywords, que ele vai selecionar esses outros 3 itens. Feito isso, podem clicar em Export e daí a gente fez o download daquelas ali, tá? Então, feito esse download, nós vamos voltar aqui para a tela e eu vou voltar exatamente aqui a minha tela e agora eu vou fazer esse mesmo processo com os outros anos. Mas daí eu venho aqui, desmarco estes que eu já tinha no filtro e filtro esses aqui, tá? Faço o processo da mesma maneira, mas daí eu vou conseguir exportar os documentos restantes. Nesse caso, em 2 vezes eu consegui exportar tudo, né? Então, feito isso, a semana que vem o EndNote, de fato, a gente vai mexer nele na próxima semana. Então, eu não vou mostrar aqui como vai aparecer no EndNote, porque não, ainda por hora eu só quero que vocês entendam como que a gente mexe nas bases de dados. Agora a gente vai fazer o mesmo processo, só que na Web of Science, ainda se utilizando de apenas um eixo, que é só os de casas inteligentes, né? Então, aqui também eu vou fazer o processo aqui de copiar e colar lá na página. E aqui vale comentar que na Web of Science, palavras duplas, elas vêm entre aspas e não entre colchetes, que nem era na Scopus, tá? Essa é a diferença. Então, aqui eu copiei, vou aqui para Web of Science e vou colar as minhas palavras aqui, tá? Aqui eu deixo o tópico, que também significa título, resumo e palavras-chave. Aqui o tempo eu vou deixar todos os anos, que é de 45 até agora. 45 é o ano que a Web of Science foi criada, por isso que aparece esse ano ali, mas é sem limitação de tempo, na verdade. Feito isso, vou clicar em pesquisa e ele vai encontrar aqui o número de documentos, que é aqui no caso 6.960, ok? Então, só voltando aqui para vocês verem, ó, exatamente o que a gente fez, deixamos ali, eu não mudei nada, só para explicar para vocês, encontrei 6.960. Aqui eu tenho do lado ali a minha aba exportar, que eu vou exportar para o EndNote essas referências. Mas o que acontece? Eu clico aqui e ele vai me abrir EndNote para desktop, tá? Abrindo, eu clico no EndNote para desktop e ele vai me aparecer outra página. O que acontece aqui? A Scopus a gente podia baixar de 2000 em 2000.
a Web of Science é um pouco menos. A gente consegue de 500 em 500, tá? Então, o que que acontece? Nós vamos primeiro, baixamos. A gente clica ali em registros, ele tá automático ali, ele deixa de 1 até 500. Ok, é isso mesmo, eu clico em exportar. Ele vai exportar os meus 500. Próximo passo, eu tenho que exportar agora as referências de 501, por exemplo, até 1000. O que que eu faço? Vou ali em registros e digito 501 até 1000 e clico em exportar, né? Então, e assim eu vou indo. Depois do 1001 a 500, do 1501 a 2000, até terminar o meu número de documentos, né? Então, é um trabalho que tem que ir anotando ali do lado. A gente costuma pegar um caderno e ir anotando quantos já foram de cada um para não se perder, tá? Bom, feito isso, termina o exemplo relacionado de um eixo, né, gente? Quando nós utilizamos apenas um eixo para busca. Agora, a gente vai utilizar outro exemplo que é com 2 eixos, que é o que a gente vai fazer depois na disciplina. Depois que vocês encontrarem quais são as palavras-chave do tema de vocês. Aqui está a gente vai usar então avaliação de desempenho mais o tema escolhido pelo aluno, que aqui no caso eu vou seguir trabalhando com o tema da Smart Home, né, que peço que vocês repliquem aí para ver se entenderam o processo. Então, como é que funciona? É exatamente como está aqui no desenho. Eu tenho no primeiro eixo palavras-chave relacionadas ao tema de avaliação de desempenho e no segundo eixo palavras-chave relacionadas ao tema da Smart Home. Por quê? Porque eu não quero só de uma nem só de outra. Eu quero a interseção das duas, que é o que está aqui no meio. Eu quero essas palavras combinadas. Eu quero pesquisar sobre avaliação de desempenho de Smart Homes. Eu quero só quando vem junto isso daí, tá? E é o que vai acontecer com o tema de vocês. Se eu tivesse aqui no eixo 2, sei lá, universidades, eu ia, né, avaliação de desempenho de universidades. E assim para os demais. Bom, daí ali eram os meus eixos, mas aqui eu tenho quais são as palavras-chave escolhidas. De avaliação de desempenho aqui a gente escolheu 2 só para não dar um volume tão grande. As palavras de avaliação a gente conhece melhor, né? Mas as do eixo de vocês, que no caso aqui no exemplo é Smart Home, vocês que vão acabar descobrindo vendo os artigos relevantes. Então, vai depender do tema de cada um. Então, aqui eu vou usar aquelas mesmas e vão vir combinadas com avaliação de desempenho. Né? Elas vêm com o AND, ou seja, é uma mais a outra. Aí, o que acontece aqui? Primeiro, na busca na Scopus. Aqui estão os comandos de busca, né? Vocês podem ver o que está diferente aqui quando era um eixo. Ó, cada eixo é sinalizado por um parêntese, tá? Conforme tá aqui. Eixo 1, eixo 2. Eles são ligados pelo conectivo AND, né? Que quer dizer que eu tô querendo unir esses 2 eixos. E aqui eu sigo com o meu OR de antes, que eu tô querendo dizer que são sinônimos essas palavras, ou que elas, né, o contexto delas é semelhante. Então, eu vou pegar esse comando de busca e vou ir lá na Scopus. Aqui, clicando aqui em cima na Scopus, a gente volta para a página inicial dela, tá? Ela acaba zerando a busca. Então, se quiserem fazer isso, não abrir outra. Então, a gente vai aqui em Search e vai colar o nosso comando de busca, que segue igual. No limite aqui, eu vou mudar só o Article ou Review, né? Daqui eu posso dar o meu Search. Ele vai fazer a busca. Pode acontecer, não é o caso aqui, de quando tem muitas palavras, o comando ser muito longo, não vai caber numa linha só. Isso só na Scopus, tá? Daí o que a gente faz? A gente clica aqui e ele vai me abrir outra linha. Ele poderia abrir várias outras. Daí eu deixo um eixo ali em cima e tiro esse aqui e boto aqui embaixo, tá?
que eu posso tirar esse end, porque já tem um end aqui. Então, aqui eu deixei os eixos aqui separados, aqui só para mostrar para vocês, porque nesse caso não seria necessário. Bom, mas feito isso, eu vou dar um search aqui e ele vai procurar para mim quantos documentos tem. Vejam que ele encontrou só 30 documentos, ó. Vamos bater que tem que ser conforme tá aqui, né? Aqui é quando eu boto numa linha só. Aqui é quando eu coloco adicionando uma linha. O limite ali, que era como era quando era um eixo só, né? Que eu deixo o article overview, não restringi tempo, deixei todos os anos, achou 30 documentos. Por que ele achou tão pouco documento? Porque eu acabei criando uma restrição maior. Eu quero que venha, que tratem os artigos sobre avaliação do desempenho de casas inteligentes. É uma coisa mais específica. Então, é natural que reduza o meu número de documentos encontrados, né? Porque eu estou colocando mais exigências. Então, aqui eu encontrei só 30. Como é só 30, eu não vou ter problemas para fazer o download, eu não vou ter que fazer mais de uma vez, né? Eu clico em All, aqui ele vai aparecer em His Sport. Antes estava aparecendo só Sport, porque vocês não tinham feito nenhuma vez. Agora, como ele já aparece, ele já tá o RIS ali automático, tá? Então, aqui eu posso baixar todos, porque o número total é menor que 2.000. Bem menor, né? Aqui, ele vai abrir a mesma tela de antes, tá? Que era aquela que a gente tinha, marcado aqui no RIS e aqui já marcado. Clico em Export. E beleza, vai baixar para o EndNote, tá feito da Scopus. E da Web of Science, eu vou também copiar esse comando de busca aqui para mostrar para vocês. A gente tem ele aqui. Vamos ver a diferença que vai dar agora de documentos. Ali eu tinha quase 7.000. Agora vai diminuir bastante, ó. Vocês podem colar aqui. Na Web of Science, a gente não tem essa questão de... Ele normalmente não enche a linha, tá? É muito difícil. Aqui dá para adicionar, mas não acontece, não. Então, coloco tudo numa linha só. Aqui não muda nada, né? Eu dou um pesquisar e ele me encontrou aqui 68 documentos. Que é o que tem que estar aqui, que eu encontrei antes, né? Ali não muda nada, conforme já estava antes. 68 documentos. Aí, eu também aqui era de 500 em 500, né? Aqui eu consigo baixar todos. Eu vou clicar em exportar, EndNote para desktop. Aí vocês podem marcar aqui, ó, todos os registros da página, porque são 68, né? Ou de 1 a 68. Se estiverem os 68 na página, vocês cliquem aqui, senão vocês podem clicar aqui embaixo, né? Confiram depois. Feito isso, baixou para o EndNote os arquivos de vocês. Então, ali, agora na próxima aula, as meninas vão mostrar como que a gente gerencia ali dentro do EndNote, para a gente ver como é que vai ficar a seleção, né, o andamento da seleção no nosso portfólio bibliográfico. Qualquer dúvida, podem mandar um e-mail, falar comigo que se eu puder ajudar, né, sigo à disposição.